Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Estamos aqui para explicar um pouco sobre a nossa atividade do início, do nosso retorno na nossa modalidade online. Aqui. Você que está em casa, que está acompanhando aí as nossas atividades através da Folha, essas duas aulas, essa é a primeira de duas, ela tem o objetivo de explicar a vocês como é que vão ser essas atividades e depois para que vocês possam fazer essas postagens. Okay? Antes de mais nada, eu quero dizer que alguns alunos estão recebendo as folhas e nós vamos trabalhar com o auxílio da folha e do livro para que nós possamos assim fazer, aproximar um pouco da sala de aula que vocês estão fazendo aí em casa, certo? Então na plataforma foi enviada a vocês, está disponível lá uma notícia que tem como título Tecnologia é grande aliada para o ensino remoto durante a pandemia. E aí vocês vão fazer a leitura desse texto, é a nossa primeira parte da aula, ok? E que após a leitura atenta desse texto, eu quero que vocês façam a resolução das questões. Então, é interessante lembrar que, com relação ao nosso conteúdo aqui desse texto, a primeira coisa a identificar é a relação do gênero textual, certo? Nós temos aí uma notícia, e como uma notícia, eu gostaria até que vocês observassem aí atentamente, que essa notícia ela tem algumas partes específicas, como o título, essa parte que está logo abaixo, ok? Que é a parte menor e normalmente em itálico, ela é o lead, né? o olho da notícia, que ela traz algumas informações da notícia, e ela tem aí o corpo da notícia. Esse corpo ele responde algumas perguntas: quem, como, onde, quando, por quê. E o gênero jornalístico ele tem o objetivo de ser bem sucinto, bem organizado para contar esse fato. Após a leitura do texto, você tem algumas questões. Essas questões elas devem ser respondidas de acordo com o que você sabe e de acordo com a sua leitura. Lembrando que algo que nós já trabalhamos bastante é a questão da notícia ter parcialidade ou imparcialidade. E também a identificação do que é um fato e uma opinião relativa a esse fato. Então, nesse nosso primeiro momento, eu quero relembrar a vocês que um fato é algo que pode ser provado cientificamente, algo em que eu tenho a palavra irrefutável, ou seja, esse fato não pode ser refutado simplesmente porque eu não gosto dele, ele é um fato que pode ser provado. E também a principal diferença desse fato para uma opinião é que uma opinião ela é algo pessoal. Então, se é algo pessoal, eu digo que uma opinião ela tem a principal característica de ter uma qualidade, ou de qualificar algo. Eu sou lindo, que é uma mentira, né? Mas o lindo, ele me qualifica, portanto, a gente tem aí o lindo como uma opinião. Você pode ter uma opinião diferente. Então, um macete legal para vocês identificarem o que é o fato, o que é uma opinião, é você justamente se atentar a essa questão de identificar as qualidades, as qualificações, os adjetivos das questões. E aí, no caso dos textos. E aí a primeira questão, a pergunta que o autor faz, para que vocês possam responder, é justamente essa. De acordo com o texto, é possível afirmar que a direção da escola, a partir da leitura do texto, você vai perceber e analisar a resposta correta. Eu gostaria que vocês fizessem essa resposta, lembrando que essa primeira, essa segunda questão, elas são de marketing. Então, acompanhe comigo aí a segunda questão, em que a pergunta feita é: em relação às aulas online, a aluna Lara Eduarda. Então, a partir daí, você vai marcar a opção que mais se adequa a esse texto. E depois de marcar essas duas opções, nós vamos passar para a segunda atividade da semana, em que eu gostaria que vocês copiassem no caderno de vocês, tá? A segunda atividade também é uma notícia, ok? Publicada no G1, e ela tem como título: Nasce primeiro panda gigante na Holanda. Também tem um título, também tem um lead, como a notícia anterior, visto que também é uma notícia. E aí, a partir daí, tem algumas informações sobre o bebê panda ou panda gigante. E, posteriormente, ele pergunta o assunto principal do texto. E aí, vamos reforçar esse segundo ponto, em que o assunto principal de um texto, ou o assunto principal de qualquer texto, é o assunto que motivou o texto a ser escrito. Então, quando eu tenho a motivação desse texto a ser escrito, eu tenho, assim, a finalidade desse texto, ok? Se eu tirar o assunto, principal, o texto deixa de existir. Então, gostaria que vocês atentassem a isso para identificar não só essa questão, quando ele pergunta o assunto principal, mas
todas as questões em que se identifica o assunto principal do texto, você lê o texto e pensar qual informação eu posso tirar que esse texto deixe de existir. Se eu identificar essa informação, eu tenho assim o assunto principal do texto. Aí você vai fazer a leitura atenta desse texto, responder as questões A, B, C, marcar uma das questões, né, A, B, C ou D, a que mais se adequa à resposta. E, por fim, nós temos aí as duas outras questões, a 4 e a 5, em que a 4 é a observação de uma imagem em que nós temos um casal, e aí pela observação você pode ver esse casal está na cama, os dois estão com os seus computadores, seus notebooks, e possivelmente pela análise da imagem dá para a gente ver que eles estão conectados, né? Ou seja, eles estão conversando entre si via aplicativo, via rede social. E aí, como você pode ver, alguém está mandando uma mensagem para o outro, ou os dois estão mandando mensagens simultâneas. E a pergunta que ele faz é, de acordo com o casal, ou de acordo com a imagem, o casal está. Nesse caso, você vai ver aí que o casal ele está próximo, mesmo próximo, ele está se comunicando virtualmente. Então aí a partir daí você pode ver que a gente está estudando a questão das relações, né? O fato de você ter pessoas próximas que estão distantes das redes sociais, então é algo que você vai observar. E depois você vai me responder, justificar aí essa resposta da questão 4. Como é que eles estão próximos e eles estão comunicando-se através das redes sociais? Aí você vai fazer a análise e a partir daí você vai ver, porque faz uma crítica à nossa sociedade, faz uma crítica ao fato da gente estar sempre, mesmo próximo com as redes sociais, mesmo com a conexão instantânea, com a comunicação instantânea, nós estamos distantes uns dos outros, né? Então você vai fazer uma análise acerca dessa imagem, dessa questão 4. Assim, eu gostaria que vocês copiassem no caderno, copiassem e respondessem no caderno, com exceção dos textos, a questão, o enunciado e a resposta, e depois carregassem na plataforma a atividade de vocês para que nós possamos fazer assim a nossa correção. E lembrando que na terça-feira nós temos chamadas online, ok? Nós teremos Meet para tirar dúvidas e fazer as correções. E na segunda aula nós vamos utilizar o nosso livro didático. Então, até já e peguem um livro para a gente fazer a nossa atividade. Um abraço!